Olá a todos! O vídeo de hoje será extremamente interessante, pois traz diversas atualizações sobre Campi Flegrei, uma delas especialmente importante por revelar o que está acontecendo sob a crosta terrestre. Um novo estudo indica que o vulcão apresenta sinais de acúmulo de magma em profundidade superficial, o que analisaremos em detalhes, utilizando as ilustrações e gráficos presentes no estudo para entender o que está acontecendo. O estudo conta com a participação do diretor do Observatório do Vesúvio, que se expressa com bastante cautela para evitar pânico. Além disso, analisaremos a bradissismia, ou seja, o movimento lento do solo que diminuiu em agosto. É importante lembrar que antes de abril do ano passado, o solo se elevava a uma taxa constante de 1 centímetro por mês. Após meados de abril, essa elevação, conhecida como bradissismia, aumentou para 2 centímetros por mês e, aparentemente, voltou para 1 centímetro por mês, o que não significa que o solo parou de subir. Antes de começarmos, vamos dar uma olhada na situação sísmica atual de Campi Flegrei e, claro, do Vesúvio, já que, ao analisarmos Campi Flegrei, também precisamos observar o Vesúvio. A lista de tremores recentes mostra um terremoto de magnitude 2.2 no Vesúvio, o que é relativamente frequente ultimamente. Vale ressaltar que essa lista inclui apenas terremotos acima de magnitude 1, o que significa que há tremores menores ocorrendo. Um tremor de 2.2 no Vesúvio certamente chama a atenção. Tivemos também outro tremor de 1.0 em Campi Flegrei, seguido por outro de 1.2 no Vesúvio. Nos últimos tempos, o Vesúvio tem apresentado mais atividade sísmica do que Campi Flegrei, o que levanta questões sobre o que pode estar acontecendo por lá. No entanto, vamos nos concentrar no novo estudo sobre Campi Flegrei, que é bastante intrigante. Publicado na revista Nature, o estudo afirma que o vulcão mostra sinais de acúmulo de magma em profundidade superficial, o que nunca é um bom sinal. Quando o magma está próximo à crosta, a distância que ele precisa percorrer para atingir a superfície é menor, tornando uma erupção mais provável em um curto espaço de tempo. Já se sabe há algum tempo que o magma sob Campi Flegrei está em um estado explosivo, o que significa que, se atingir a superfície, as consequências serão catastróficas. Quanto mais profundo o magma, maior o tempo que ele leva para alcançar a superfície, mais longos os enxames de terremotos e maior o tempo de alerta para evacuações. Os novos planos de evacuação contam com pelo menos 72 horas para retirar a população da área de risco, mas, com o magma em uma profundidade menor, a possibilidade de ter esse tempo diminui consideravelmente. O estudo afirma, em linhas gerais, que há acúmulo de magma em níveis superficiais, mas o diretor do Observatório do Vesúvio, De Vito, afirma que não há sinais iminentes de erupção. É natural se perguntar se essa afirmação reflete a realidade da situação ou se o objetivo é evitar o pânico. No ano passado, o nível de alerta não foi elevado, apesar das declarações de que isso ocorreria se os terremotos continuassem. Desde então, tivemos enxames de terremotos de magnitudes 4.4 e 4.2, mas o nível de alerta não mudou de amarelo para laranja. As especulações apontam para a preocupação com o turismo e o mercado imobiliário, já que uma possível erupção teria impactos catastróficos nessas áreas. Apesar da tentativa de minimizar a situação, algo está acontecendo, e o estudo confirma essa percepção. Outro estudo, publicado há alguns meses, também confirmou a existência de uma bolsa de magma a uma profundidade de apenas 4,5 quilômetros, muito mais rasa do que se pensava anteriormente. O estudo atual reitera que a caldeira de Campi Flegrei está acumulando magma em uma profundidade que pode ser considerada superficial. A imagem da região de Campi Flegrei mostra a cidade de Pozzuoli na camada superior, com a cratera Solfatara, bastante ativa ultimamente, liberando vapor e gases através de suas fumarolas. É nessa área que se concentra a maior parte dos terremotos. Sabemos que a caldeira de Campi Flegrei, ou melhor, o sistema de pelo menos 24 caldeiras, se estende por cerca de 100 quilômetros, incluindo o Golfo de Pozzuoli, onde também foram registrados terremotos. No entanto, há uma concentração maior de tremores ao redor de Pozzuoli e Solfatara, área que também apresenta a maior elevação do solo devido à bradissismia.
Inclusive, o porto de Pozzuoli tem enfrentado problemas por causa do solo que se eleva, como indicam as setas na imagem. Os pontos pretos com amarelo representam o sistema hidrotérmico, que, segundo o estudo, está quase se fundindo com a bolsa de magma. É esse sistema hidrotérmico que gera as fumarolas de vapor quente. A área azul representa o fluxo de magma e gás proveniente de uma profundidade maior, enquanto as linhas azuis ilustram a ascensão dos corpos de magma, formando câmaras magmáticas. A câmara mais alta, segundo o estudo, está se formando desde 2015, com possível intensificação em 2024, período que coincide com o aumento da bradissismia. O mapa da região de Campi Flegrei destaca em vermelho a área de maior elevação do solo. O estudo conclui que nos últimos 16 anos, o magma se aproximou consideravelmente do sistema hidrotérmico, o que, somado à pressão do magma, resultou no aumento da atividade bradissísmica do sistema de Campi Flegrei. Desde 2006, o solo já se elevou cerca de 1,5 metro. A estação Rione Terra, em Pozzuoli, monitora essa elevação do solo. Apesar de reconhecer o risco, o estudo afirma que não há sinais de erupção iminente. No entanto, essa situação pode mudar rapidamente. Em questão de horas, a situação pode se transformar completamente, como vimos na Islândia. A elevação do solo era constante, sem sinais de erupção iminente, até que, em poucas horas, enxames de terremotos começaram, o magma ascendeu em direção à superfície e a erupção ocorreu. A cautela nas informações divulgadas pode ser uma forma de evitar o pânico, já que estamos falando de uma área com mais de 3 milhões de habitantes. Com o final do verão europeu, o número de turistas na região diminui, o que significa menos pessoas em risco. O título do estudo, Rastreando a inquietação impulsionada pelo magma na caldeira de Campi Flegrei, Itália, já indica o tema central da pesquisa, que abrange o período até 2023. É importante ter em mente que o ano de 2024 não está incluído no estudo e que a atividade sísmica se intensificou nesse período. O estudo afirma claramente que o principal motor dessa nova fase de bradissismia é a ascensão do magma. As dúvidas sobre a influência de gases ou fluidos foram sanadas. É o magma que está causando essa instabilidade. A confirmação de que o magma atingiu uma profundidade inferior a 8 quilômetros, com uma câmara magmática a 4,5 quilômetros, aumenta o nível de preocupação, já que a presença de magma em ascensão aumenta consideravelmente o risco de erupção. O estudo prossegue, afirmando que a fonte da deformação atingiu uma profundidade de cerca de 4 quilômetros, ou seja, ainda mais rasa do que estudos anteriores indicavam. A ascensão do magma e gás contribuiu para a intensificação da atividade sísmica, resultando em um enxame de terremotos após o outro, com magnitudes cada vez maiores, como 4,4, 4,0 e 3,7. Além dos tremores, a ascensão do magma também intensificou a elevação do solo e a emissão de gases, especialmente na área de Solfatara, onde os turistas observam as fumarolas. A temperatura das emissões de gás na área de Solfatara, que nos últimos meses era de 95 graus Celsius, diminuiu para 91 graus Celsius, o que pode indicar um resfriamento do sistema. No entanto, essa diminuição pode ser resultado das chuvas recentes, que interferem na medição da temperatura do vapor a uma distância de 5 metros. O estudo destaca a área de Solfatara como uma das principais manifestações vulcânicas de Campi Flegrei e alerta para o risco representado pela possível acumulação contínua de magma e o aumento da pressão no subsolo. Essa pressão crescente, ao atingir o ponto máximo de elasticidade da crosta, pode resultar em uma erupção. De Vito, diretor do Observatório do Vesúvio, alerta para a cautela necessária ao analisar qualquer declaração sobre a atividade de Campi Flegrei. Ele reconhece que, apesar de não ser possível afirmar com certeza a presença de magma a cerca de 4 quilômetros de profundidade, o estudo estabelece pela primeira vez que o magma ascendendo de uma profundidade de 8 quilômetros é o principal impulsionador da atividade em curso em Campi Flegrei. Essa descoberta é crucial, pois até então não havia a certeza de que a instabilidade era causada pelo magma.
De Vito reconhece que, no momento, não há sinais iminentes de erupção. No entanto, a acumulação contínua de magma e o aumento da pressão no subsolo representam um risco que não deve ser ignorado. O diretor do observatório, conhecido por sua cautela ao abordar o tema, emite um alerta claro sobre a necessidade de prestar atenção aos sinais apresentados pelo vulcão. De Vito compara os dados mais recentes, de 2023 até o momento, com os dos últimos 16 anos, mencionando uma ligeira intensificação das manifestações em 2024. Apesar de minimizar a intensidade da atividade, é inegável que os últimos meses foram marcados por eventos significativos. O diretor conclui afirmando que, por enquanto, não há razões para acreditar que a atividade magmática não esteja se desenvolvendo conforme descrito no estudo, ou seja, a ascensão do magma continua. Ele finaliza tranquilizando a população, afirmando que o contato com a Defesa Civil é constante para garantir que cada pequena mudança seja monitorada com a máxima atenção. A pergunta que fica é: por quanto tempo a crosta terrestre resistirá à pressão? O último gráfico resume a evolução da atividade magmática de 2007 a 2023. A ascensão do magma e gás é evidente, assim como o aumento da atividade sísmica. A câmara magmática, localizada a aproximadamente 3,9 quilômetros de profundidade, está perigosamente próxima à superfície, e o sistema hidrotérmico está praticamente em contato com o magma. A situação em Campi Flegrei é preocupante. A presença de magma sob uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, somada à fragilidade da crosta terrestre, aumenta consideravelmente o risco de uma erupção. É fundamental acompanhar de perto a evolução da atividade vulcânica na região e estar preparado para agir em caso de emergência.